O filme começa com a mãe de Barry ensinando uma lição a ele. Então vemos ele correndo para casa e achando sua mãe morta. Alguns anos depois ele está no túmulo de sua mãe conversando com Iris até que ele recebe um chamado da Liga sobre um incidente no Museu do Flash. Aí ele vai correndo para lá como Flash e acaba encontrando alguns vilões no museu e depois de uma luta com eles ele acaba sendo preso por um. Então ele descobre que eles estão trabalhando para o Flash Reverso. Então ele diz para o Flash seu planos de explodir ele e a cidade com bombas que estão fixadas nos vilões sem eles saberem, mas o Flash consegue usar a cola que estava preso para prender o Flash Reverso. Nessa hora a Liga chega em peso no local e depois de entender a situação e descobrir que as bombas não podem ser desarmadas, eles decidem levar os vilões para longe para detonar as bombas sem causar danos. Assim a Liga leva eles para longe e conseguem explodir as bombas sem machucar ninguém. Então eles prendem todos os vilões, mas o Flash Reverso fala uma coisa que incomoda o Flash. Mas o Batman fala para ele não ligar, então ele vai embora, mas aí vemos o Barry acordar. Então conversa com seu chefe e vê umas notícias na TV e daí ele percebe que está em uma linha do tempo diferente. Quando ele descobre isso, Barry sai correndo e acaba encontrando a sua mãe, que está viva. Eles conversam um pouco, assim ele acaba sabendo que está acontecendo uma guerra e que não existe o Flash nessa realidade, então ele decide procurar o Batman. Então vemos o Batman que está um pouco diferente, agora usando armas e disposto a matar. Ele está numa luta para descobrir onde está o Coringa, mas quando ele vê que não vai conseguir nada ele joga Will do prédio. Então o Cyborg chega e tenta recrutar o Batman para uma resistência, porque a guerra que está acontecendo entre Aquaman e os Atlantes contra a Mulher Maravilha e as Amazonas, e eles precisam ser impedidos, mas o Batman se recusa. Então o Flash chega na mansão Wayne e depois de procurar um pouco ele acha a Batcaverna. Aí ele começa a procurar o Batman, mas quando ele encontra, não é o Batman que ele conhece. Ele descobre que o Batman dessa linha do tempo é Thomas Wayne, pai de Bruce. Então depois do Batman torturar um pouco o Flash, ele conta que por algum motivo a realidade foi alterada. Assim, depois de descobrir que o Flash Reverso teve envolvimento nisso, o Batman começa a acreditar nele. Então eles decidem recriar o acidente que deu os poderes pro Barry, para ele poder mudar isso. Daí nos é mostrado Lex Luthor que está com um grupo da resistência nas terras do Aquaman para achar a fonte de energia de uma máquina dos Atlantes que pode destruir continentes. Mas nesse momento os Atlantes acabam atacando eles e os matando. Então voltamos para o Flash e o Batman que estão recriando o acidente para Barry conseguir sua velocidade, mas acaba não dando certo. Ele pega fogo e fica inconsciente. Daí vemos uma conversa entre Cyborg e o presidente dos Estados Unidos em que ele fala que vai mandar soldados para onde está a arma dos Atlantes em vez dos meta-humanos, e também dispensa o Cyborg. Daí vemos uma nave caindo em uma cidade, causando uma tremenda destruição, e também que a guerra está acontecendo, porque quando Aquaman foi fazer um tratado de paz com a Mulher Maravilha, ele traiu a esposa com ela. Então Mera desafia a Mulher Maravilha, mas acaba sendo morta. E também vemos a morte de Bruce. Assim o Flash acorda e percebe que teve visões do passado. Então vemos o Aquaman conversando com o cientista que criou a arma que destrói continentes, e ele diz que ela está instável e que ela pode destruir o mundo. Por causa disso o Aquaman decide invadir a Ilha das Amazonas para vencer essa guerra. Daí vemos que a fonte de energia da arma é o átomo. E aí voltamos pro Flash que está tentando de novo conseguir os seus poderes, mas dessa vez dá certo. Até podemos ver uma demonstração com ele salvando Batman. Daí vemos Lois que está na Ilha das Amazonas, sendo perseguida, e quando ela está prestes a ser morta, ela é salva por alguém com super velocidade. Então um grupo da resistência chega, e ela conversa um pouco com eles. Aí ela pergunta quem deles que tem super velocidade que salvou ela, e eles falam que não tem ninguém com esse poder no grupo. Então vemos Batman examinando o Flash. Daí quando ele termina, ele faz umas mudanças no traje do Flash Reverso e vai tentar quebrar a barreira do espaço-tempo, mas ele acaba não conseguindo.
Então ele chega à conclusão de que não conseguiu porque tem um velocista usando a força de aceleração de uma forma que ele não consiga acessar energia suficiente para voltar no tempo. E ele acha que esse velocista é o Flash Reverso. Daí ele fala que o Superman pode fazer isso, mas o Batman fala que não existe um meta-humano com os poderes dele. Então o Flash menciona a visão que teve da nave caindo e o Batman conta que caiu um meteoro em Metrópolis. Então eles vão para lá para investigar. Então o Cyborg chega onde eles estão. Daí o Batman fala que vai entrar para a resistência se ele encontrar um meta-humano chamado Superman invadindo alguns sistemas do governo. Então o Cyborg acha onde ele está. Assim eles chegam lá e depois de enfrentarem algumas armadilhas eles o encontram. Daí falam que estão ali para salvá-lo e que são seus amigos. Aí quando eles estão saindo, alguns soldados chegam e depois de um desentendimento eles começam a atirar. Então os heróis se defendem, mas as coisas começam a ficar difíceis. O Superman interfere e depois de matar os soldados com a sua visão de calor ele vai embora. Então o Flash tem algumas de suas lembranças alteradas e desmaia. Então o Flash acorda em uma casa e o Cyborg conta sobre a morte de Hal Jordan pelos Atlantes e dos soldados mortos pelas Amazonas. Assim, depois de uma conversa muito motivacional, eles decidem ir para Londres lutar nessa guerra. Daí, indo para lá, o Batman fala para o Flash que recebeu um vídeo do campo de batalha de alguém que poderia ser o Flash Reverso. Daí eles são atacados pelo Aquaman e acabam caindo, mas todos sobrevivem. Então começa a batalha dos Atlantes, das Amazonas e da Resistência, tendo como luta principal a de Aquaman e Mulher Maravilha. Então o nosso grupo principal decide apartar a briga dos dois, fazendo a Mulher Maravilha lutar com o Shazam e o Aquaman lutar com o Cyborg, Batman e Flash. Mas daí o Batman é separado da briga, mas ele acaba enfrentando um Manta Negra e com a ajuda do Bandoleiro eles vencem, mas ele acaba sendo ferido. Então o Flash o salva e leva para um lugar seguro. Daí o Batman pede para o Flash achar o Flash Reverso, derrotá-lo e reescrever a linha do tempo, mas aí ele some. Então finalmente acontece o encontro entre Flash e Flash Reverso. Assim começa uma corrida, a luta entre os dois que acaba com Flash Reverso ganhando. Então ele explica para o Flash que quem mudou a linha do tempo tinha sido o próprio Flash quando ele voltou no tempo e salvou sua mãe, mas Barry diz que as coisas não mudariam desse jeito só pela mudança desse evento. Então o Flash Reverso explica por que tudo aquilo aconteceu. Daí vemos a Mulher Maravilha matar o Shazam com o Flash vendo. Então vemos a luta do Aquaman e Cyborg. Quando ele está quase sendo morto, chega o Superman, usa sua visão de braço do Aquaman e usa seu super sopro para jogando ou para longe, mas Cyborg morre. Daí vemos Aquaman vendo a destruição que a batalha causou. Então a Mulher Maravilha acha ele e o feriu, e quando ela está prestes a matá-lo ele ativa a Destruidora de Continentes, mas ela acaba o matando. Daí vemos o cientista tentar salvar o átomo, mas já era tarde demais. Assim a máquina explode e sua explosão começa a consumir tudo ao seu redor. Então Flash Reverso, vendo a explosão, humilha o Flash pelo que ele fez, mas o Flash diz que ele vai morrer junto com todos, mas ele fala que não se importa. E depois de se vangloriar mais um pouco, o Batman chega e dá um tiro na sua cabeça. Daí o Batman pede de novo para o Flash reescrever a linha do tempo. Então ele dá uma carta para ele entregar ao Bruce e morre. Então vemos a explosão consumir e matar aqueles que restavam, mas agora sem um velocista para atrapalhar, e com muita força de aceleração ele consegue voltar no tempo, impedindo ele do passado e no mesmo momento se desculpando. Daí ele acorda no seu serviço e sabendo que as coisas voltaram ao normal, então ele vai no túmulo de sua e encontra Iris. Daí ele vai até a Batcaverna e explica tudo o que aconteceu para o Bruce. Assim ele entrega a carta que seu pai escreveu. Daí chorando ele agradece ao Flash. Então o filme acaba com Flash correndo. Por mais que seja uma animação muito boa com um roteiro que consegue se manter coesa a maior parte do tempo, mas também não dá para esquecer que no meio do filme tem uma trama que não leva a lugar nenhum, mas isso não estraga o filme e ele consegue terminar de uma maneira bem legal.